Olá pessoal, tudo bem? Então, vamos abordar agora a ficha de renda variável. Digamos que ela seja uma ficha um pouco temível com relação aos contribuintes, mas não há muito segredo, não há muito mistério com relação ao seu preenchimento. De fato, é uma ficha que dá um pouquinho de trabalho para você apurar esses valores e vir inserindo na sua declaração do imposto de renda. Então é o seguinte, na ficha de rendas variáveis, eu tenho dois tipos de informações que eu tenho que inserir, caso, óbvio, que eu trabalhe, que eu aplique com esses tipos de rendimentos. Então o primeiro deles são as operações comuns e a operação day trade. E o segundo são operações com fundo de investimento imobiliário. Então, vamos falar agora sobre questão de operações comuns e operação day trade. Primeiramente, a gente vai definir o que é uma e o que é outra. Operações comuns é aquela que se inicia num dia e encerra-se em outro dia qualquer. E a operação day trade é aquela que inicia-se no mesmo dia e encerra no mesmo dia também. É aquela famosa compra e venda no mesmo dia. Tanto para operações comuns como para day trade, nós temos 4 tipos de operações. É o mercado à vista, o mercado por opções, mercado futuro e o mercado a termo. As operadoras de bolsa, as suas corretoras, elas mensalmente, elas emitem uma nota de corretagem para você, um relatório, na verdade. O cálculo do lucro ou do prejuízo apurado com relação à venda dessas ações, ela tem que ser feita por você. Existem várias maneiras de fazer esse cálculo. Ou você faz esse cálculo manual mesmo, ou existem calculadoras online, na internet mesmo, quando você pesquisar, você acha alguns sites, algumas corretoras, onde que elas lhe fornecem essa calculadora para você fazer esse cálculo da base de cálculo do imposto de renda, caso você apure lucro referente à venda dessas ações. Pessoal, como que é feito o cálculo referente ao lucro ou prejuízo obtido na venda dessas operações comuns? Então vamos lá. Primeiramente, você vai pegar o somatório das suas compras e a quantidade dessas ações de determinada empresa, tá? É um tipo de ação só por aquelas modalidades, mercado a termo, mercado futuro, mercado por opções, e o mercado à vista. Então é o seguinte, você tem um conjunto lá de bens no valor de X reais. Aí o que você faz? Você vai pegar esse valor dessa sua aquisição e vai somar com todos os custos que incidiram sobre essa compra. Então, você vai ter um total, Tem o valor X mais aquele Y daquele total dessas taxas, emolumentos, tudo que incidiu referente a essa compra. Reserva. Aí, o que você vai fazer? Com esse total, você vai dividir pela quantidade de cotas que você tem, por quantidade de ações que você tem. Aí, você tem o valor médio de cada cota sua individual. Então, beleza, você separa esse valor. Quando você vai efetuar a venda, aí, por exemplo, você vendeu 10 mil reais em X cotas, X ações. E quando você pega o valor total e divide pelo valor de quantidade total de cotas, você vai ter o valor individual de cada ação. Então, mediante o valor que você já tem calculado da compra, do valor médio da sua compra, menos o valor da sua venda, aí você vai aplicar depois também as taxas que você, no momento que você efetuou essa venda, as taxas que incidiram. Então, pessoal, é o seguinte, você vai ter, a fórmula é assim, você vai ter o seu preço de compra, preço médio, Preço médio de compra, menos o preço da sua venda. Então, pronto, entre parênteses, vamos imaginar aquela formulazinha entre parênteses. Vezes a quantidade de cotas que você está vendendo, ok? E depois, menos, você vai reduzir também desse cálculo, dessa multiplicação, dessa primeira equação, que é essa subtração, você vai reduzir as taxas e emolumentos que incidiram sobre essa venda.
Então é nesse caso que você vai vir apurando se houve o prejuízo ou se houve o lucro. Se houve o lucro, aí você calcula o imposto de renda em cima disso e faz o recolhimento. E caso essa sua venda ela tenha ocorrido cujo valor seja inferior a 20 mil reais, lembrando, gente, que não é o valor de lucro, não, o valor da venda. Aí esses rendimentos que você obteve de lucro em cima dessa venda, eles são isentos de imposto de renda. Aí a gente vai julgar lá naquela ficha de imposto de renda e rendimentos não tributáveis que eu já comentei com vocês já. Beleza? Então é o seguinte, você vai separar na sua declaração o que foram ações comuns, o que foram ações em day trade. Você vai fazer esse cálculo que eu passei para vocês e transcrever isso na sua ficha. O ideal, conforme eu disse, você tem que ter uma planilha de acompanhamento, até mesmo porque se há incidência do imposto mensal, você deveria ter feito o recolhimento desse imposto já. Então, se você não fez o recolhimento, você está devendo o leão, ok? Então, mês a mês, você faz esse controle, né? Caso você venda mês a mês. Mediante essas informações, você transcreve isso na sua declaração do imposto de renda e informa o valor que já foi recolhido do imposto também. Abaixo, quando a primeira coluna, você vai colocar essas informações de lucro para ações comuns e para ações em day trade. Mais abaixo, você vai informar se houve prejuízo no mês anterior. Então, aquele mês que teve prejuízo, logo na primeira coluna, primeiro quadro, após esse quadro de discriminação desses lucros, você tem uma linha onde que você pode indicar esses valores que já foram, esse resultado negativo com relação à sua operação no mês anterior. Já embaixo, nós teremos a consolidação do mês. Então, ela é um resumo de tudo aquilo que aconteceu daquele determinado mês, né? Ela vai vir mostrando o cálculo, o próprio sistema vai vir calculando. Lembrando que a tributação sobre ações comuns ela é 15%, sobre day trade ela é 20%. E você tem como incidir aquele imposto que já foi recolhido em cima dos ganhos auferidos durante o mês, que houve o recolhimento retido na fonte, e também o imposto de renda sobre o day trade. Então, pessoal, o trabalho que essa ficha dá, ele é justamente não no momento da declaração do imposto de renda. O certo é deveria ter dado trabalho para você durante todo o decorrer do ano, né? Você tem que fazer esse controle. As operadoras elas não têm esse controle individual para você. Então, é sempre interessante, caso você seja questionado em malha, alguma coisa assim, você ter essas anotações, as notas de corretagem, né, que as operadoras elas fornecem mensalmente, né, um documento comprobatório com relação a isso. Lembrando que as informações, porque todo mundo pergunta assim, há quanto tempo que eu devo guardar isso? Geralmente, em regra, todos os documentos você tem que guardar durante 5 anos. Mas para o caso especial com relação à renda variável, ele conta a partir da data da venda. Então, por exemplo, eu comprei uma ação no ano passado, em dia 2 de janeiro de 2019, vim operando, né, fiz o meu controle mensal, paguei imposto, teve mês que eu tive prejuízo, enfim. Aí, lá em 2025, eu resolvi vender umas ações que eu comprei lá a longo prazo, por exemplo. Então, o prazo para guarda dessa documentação, ele vai contar a partir da venda. Então, a partir do momento que eu vender essa ação, ou essas ações, né, no caso seriam ações, eu tenho mais 5 anos de guarda de documentação. Então, com relação à renda variável, não é só os 5 anos. Então, por exemplo, a gente está declarando agora referente a 2019. Não é só a documentação de 2024, não. Você tem que contar a documentação da data da venda que você efetuou daquelas ações, mais 5 anos para frente, tá? Então, o seu trabalho é esse. Guarda de documentação e o cálculo mensal, e é bom ter uma planilha, né? Ter esse controle, para caso se a Receita Federal te questionar alguma coisa, você tem como demonstrar isso para eles, tá? Então, ficha de operações comuns e day trade é tranquilo, mas é trabalhoso, mas não há nenhum segredo com relação aos lançamentos dela. Então, pessoal, com relação à renda variável e
né, tanto as operações comuns e operações em day trade, bem como as operações em fundo de investimento imobiliário, eu tenho algumas situações que não é necessário declarar nessa ficha. Eu já falei algumas com vocês aqui já, com aquele caso de vendas valor inferior a R$20 mil. Eu vou detalhar uma a uma aqui então para vocês agora. Então, veja bem, quais as situações? Eu tenho ganhos auferidos em operações conjuntas efetuadas com opções de compra e de venda, no caso aquelas vendas compra e venda box, em operações conjugadas no mercado a termo, que é a compra de ativo vinculado à revenda a termo, e em outras operações de financiamento que permitem a obtenção de rendimentos predeterminados realizados em bolsa ou no mercado de balcão. Em operações de mútuo e de compra vinculado à revenda, tendo por objeto o ouro e o ativo financeiro. Em operações isentas, assim entendidas operações no mercado à vista de ações nas bolsas de valores. Em operações com ouro e ativo financeiro, cujo valor das alienações realizadas em cada mês seja igual ou inferior a R$20 mil, para o conjunto de ações e para o ouro, respectivamente, exceto no caso de pretender compensar as perdas apuradas com ganhos auferidos em operações realizadas em bolsa, sujeitas à incidência do imposto. E, por fim, na alienação de cotas dos fundos de investimento imobiliário fora da bolsa. E nesse caso específico, pessoal, o contribuinte, pessoa física, ele deverá preencher essas informações via GCAP. Pessoal, já na ficha de operações com fundo de investimento, era um pouco diferente das operações comuns e day trade. Vamos dizer que ela seja um pouco mais reduzida. Lembrando que os rendimentos, né, os dividendos que você recebe no fundo de investimento imobiliário, eles, para pessoa física, óbvio, ele é isento de imposto de renda. Então, na verdade, quando você faz algum tipo de movimentação, aplicação em fundos de investimento imobiliário, você tem que ter muita atenção, porque não é só nessa ficha que você deverá fazer o preenchimento da declaração. Você vai ter informações na ficha de bens e direitos, você vai ter informações nas fichas de rendimentos isentos e não tributáveis. Vou tentar explicar para vocês aqui detalhadamente qual que é o passo a passo disso. Então, primeiramente, o seguinte, eu tenho duas tipos de aplicação. Eu tenho fundo de investimento financeiro e tenho fundos de índices, que é o ETF. Com relação a isso, como que eu faço? O cálculo para eu obter se houve o lucro ou o prejuízo com relação à venda desses investimentos, ele é igualzinho ao que acontece com o cálculo das ações comuns e ações em day trade. Então, você pode até pegar lá, né, o cálculozinho que eu passei para vocês, que é o preço médio de compra menos o preço médio de venda, vezes o valor da quantidade de cotas, aliás, pela quantidade de cotas que você está vendendo, menos as taxas de emolumentos, ok? E aí, você vai inserir isso mês a mês, porque na ficha de comuns e day trade, você tinha lá mercado de ações, mercado a termo, futuro, por opções, e tinha duas colunas também de day trade comum. Já na ficha de investimentos financeiros, é uma única coluna, ela é até muito parecida com a declaração, a ficha de rendimentos isentos, aliás, rendimentos recebidos da pessoa física. Ela é bem visualmente bem parecida com ela. Você vai ter lá uma linha por mês, equivalente por mês, você vai lançar mês a mês o lucro que você obteve, ou se você obteve prejuízo, você vai colocar um sinalzinho de menos na frente. Na primeira coluna, aonde que você informa os ganhos líquidos, você tem como informar o prejuízo que você teve no mês anterior. Porque como eu não posso preencher ela negativa, eu tenho essa opção de você preencher nessa primeira coluna com o valor do prejuízo do período anterior. Mas lá na frente eu tenho uma coluna do imposto de renda conforme a Lei 10.033 de 2004, que são os impostos retidos na fonte referente a ganhos de capital. E por último, né, caso você tenha, e por obrigação você teria que fazer o controle mensal, né, dessas suas operações em renda variável, tem a coluna de onde que você informa os impostos que já foram pagos. Aí é o seguinte, no meio existem várias colunas que você não vai preencher. Aí você fica assim, mas isso aí vai ficar em branco? Não. Qual que é o caso, qual seria
a situação que esses valores seriam preenchidos, caso você venda fora da Bolsa de Valores. E aí você vai ter que remeter o programa GCAP, né? Você tem lá vendas de cotas e participações e você faz todo esse preenchimento da declaração do GCAP e transporta essas informações para a sua declaração do imposto de renda. Tá? Então, igual eu falei, quando não foi feito através da Bolsa, você tem que recorrer ao sistema GCAP, ao programa GCAP, eu já falei com você sobre isso aqui já, e você vai preencher no GCAP que ele vai transferir essas informações para a sua ficha. Quando você receber o informe de rendimentos da sua corretora ou do seu banco, virá para você as informações sobre esses dividendos que você recebeu durante o ano de 2019, referente aos fundos de investimentos imobiliários. Já vai vir para você já que ele está naquela colunazinha de rendimentos isentos e não tributáveis. Então, é aquilo que eu falei lá no início com vocês. Quando você recebe esse informe de rendimento, é só copiar e colar na sua declaração. Então, vai ser automaticamente que você vai colocar isso lá. Uma outra ficha também que você deverá preencher é a ficha de bens e direitos, que é nela que vai vir informando o seu saldo inicial de 31 de dezembro de 2018, caso você já possuía isso no ano de 2018, e o final 31 de dezembro de 2019, caso você ainda possua, né? Que aí você vai declarar lá, tem um campo específico, que você vai colocar essa questão das ações, aliás, de fundo de investimento, você vai indicar a quantidade de cotas e o valor dela no campo lá do 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. Com relação à documentação, é a mesma orientação que eu dei para vocês, que é 5 anos após a venda desse fundo de investimento que você deverá guardar toda a documentação, ok? Então, pessoal, é o seguinte, com relação à ficha, né, das operações, com operações comuns, operação day trade e operações do fundo de investimento imobiliário, não tem muito segredo, né? O maior trabalho que ela vai te dar é que o que antecede justamente o preenchimento da declaração do imposto de renda, né? Porque você tem que vir fazendo esse controle mensal, porque as corretoras não vão fazer isso para você. Então é você que tem que apurar, caso você tenha que pagar imposto de renda, se você que tem que fazer o recolhimento através do DARF, ok? Então é isso. Então é basicamente isso, não tem nenhum segredo, ela não é uma ficha complexa, é uma ficha trabalhosa, mas o trabalho dela antecede justamente a declaração do imposto de renda, ok? Então é isso.